As votações para as eleições americanas começaram. Trump e Biden estão aí na disputa para ver quem vai ser o próximo presidente dos Estados Unidos, que é um dos cargos aí, se não o cargo aí mais importante no mundo. Então eu decidi fazer esse vídeo aqui para falar para vocês o que provavelmente vai acontecer aí se o Trump ganhar ou se o Biden ganhar, pegando aí o histórico de dados do S&P 500 desde lá de trás, desde 1960, para vocês poderem ver justamente como que o principal índice americano se comportou aí tanto na fase de pesquisas quanto depois que já aconteceu a eleição mesmo propriamente dita, com o Partido Republicano e com o Partido Democrata. Bom, mas sem mais delongas, bora pro vídeo. Fala, gente, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo aqui. Bom, antes de começar o vídeo, eu só quero pedir já para vocês deixarem seu like, se inscreverem no canal, ativarem o sininho para não perder nenhuma notificação e também, por favor, me sigam em todas as redes sociais que estão aqui na descrição. E também, qualquer dúvida ou sugestão, comenta aqui nos comentários, pleonasmo, mas comenta aqui nos comentários que eu vou responder todo mundo que comentar aqui. Bom, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é na fase de pesquisas. Durante a fase de pesquisas, onde começa a sair pesquisa de um lado, pesquisa do outro, uma porrada de pesquisas, o mercado já começa a reagir, né? Já começa a reagir de acordo com a intenção de voto da galera. Conforme o Partido Republicano vai subindo ou conforme o Partido Democrata vai subindo nas pesquisas, o S&P 500 reage de uma forma diferente para cada um dos dois. Mas uma coisa que é garantida é justamente o fato de que o mercado odeia incertezas. Então, como vocês podem observar nisso aqui que tá na tela agora, na primeira coluna vai ter a média de ganho diário do S&P 500. Vocês vão ver que quando geralmente o Partido Republicano tá na frente nas pesquisas, o S&P sobe mais do que o Partido Democrata. Porém, o que acontece é que quando você tem um empate aí, um empate técnico entre o Partido Republicano e o Democrata, o mercado odeia mais ainda, então você tem uma média histórica negativa. Justamente porque o mercado odeia incertezas com força. Dois gráficos que mostram muito bem como o mercado reage conforme os republicanos ficam na frente dos democratas são os gráficos de 1988 e 2000. Esse primeiro gráfico que vocês estão vendo aqui, que é o gráfico de 1988, quando o Bush aí tava disputando as eleições, o Bush como republicano e o Michael como democrata. Vocês podem observar a discrepância aí quando um tava na frente da pesquisa do outro. Quando você vê aí no gráfico o azul na frente nas pesquisas, você também vai ver que o S&P subiu, mas subiu menos do que quando o vermelho aí, são os republicanos, estavam aí na pesquisa na frente. A mesma coisa aí em 2000, você pode observar nesse outro gráfico aqui, de 2000, quando o outro Bush enfrentou aí o Al Gore. O Al Gore aí no Partido Democrata e o outro Bush no partido aí dos republicanos. E vocês podem observar também o mesmo comportamento acontecendo. Quando você vê que o gráfico aí tá vermelho, geralmente a performance tá positiva. Quando tá azul, a performance fica negativa. Isso é claro nas fases de pesquisas. Isso significa que o mercado ele precifica uma expectativa maior pro Partido Republicano. Quando o Partido Republicano tá na frente, geralmente as expectativas do mercado sobem mais. Quando os democratas passam na frente nas pesquisas, que corre o risco deles acabarem ganhando aí a presidência dos Estados Unidos, o mercado já precifica mais para baixo, num valor mais barato aí. As pesquisas lá nos Estados Unidos só erraram em 3 anos diferentes. Foi em 1976, em 2012 e 2016. Caso o Trump vença agora as eleições em 2020, vai ter errado também em 2020. Porém, nesses anos que as pesquisas erraram quem seria o novo presidente dos Estados Unidos, também tiveram reações aí no mercado. Porém, apesar das pesquisas terem errado em todos estes anos, o S&P teve uma performance positiva. Mas afinal, depois que o presidente é eleito, sendo republicano ou democrata, como que o mercado age? Como que o mercado agiu nesses anos passados aí, quando um presidente foi republicano e quando um presidente foi democrata? Como vocês podem ver na primeira coluna disso aqui que tá na tela agora, o mercado teve uma média aí de 1,5% quando os republicanos foram eleitos aí nessa primeira coluna que mostra justamente no momento em que o presidente é eleito até o Inauguration Day, né? Bom, vocês podem ver justamente que os republicanos novamente ficam atrás aí, a performance do S&P 500 fica atrás aí com 0,9%. Já na segunda coluna, vocês podem observar também, durante o tempo inteiro que o presidente teve no meio do mandato, quanto que foi a valorização do S&P 500. E vocês vão observar uma coisa que é a primeira vez que é diferente de tudo o resto que a gente falou até agora. Durante os dias em que o cara tá lá no mandato, vocês podem observar que os republicanos tiveram quase metade da performance do S&P 500. O S&P 500 nos governos democratas performaram melhor do que nos governos
republicanos. Na terceira coluna que tá aqui na tela, vocês podem ver justamente também o resultado anualizado, né? Ao ano, quanto que daria aí ao ano de republicanos e democratas. Os republicanos tiveram uma média aí de 3,5% ao ano, enquanto os democratas 12 ponto alguma coisinha por cento ao ano. E nessa hora você se pergunta, mas pera, Cauê, nas pesquisas, quando era republicano, o mercado apontava que ia subir mais. No primeiro dia ali que o cara foi eleito, também o mercado precificava mais pra cima. Por que então que quando você olha ali pro resultado mesmo, pro resultado do final do governo, você vê que, na verdade, os governos democratas apresentaram um resultado melhor aí no S&P 500 do que os governos republicanos? E bom, tem alguns motivos possíveis pra isso. Não tem como afirmar com 100% de certeza nenhum desses motivos, mas os motivos que eu acredito que são os principais motivos para isso acontecer são: primeiro, o mercado, justamente por nivelar muito acima as expectativas, quando você tem um governo republicano, muitas vezes o governo acaba frustrando o mercado e acaba devolvendo toda aquela expectativa que tinha sido criada. Outro motivo são as crises que aconteceram, como por exemplo a crise de 2008, que foi aí a bolha imobiliária, a crise do subprime. Bom, basicamente esses são os dois motivos aí que eu acredito que esse comportamento tenha acontecido. A mesma coisa também no caso dos partidos democratas. Geralmente o mercado precifica muito mais para baixo do que deveria precificar quando entra um governo democrata, porque a expectativa tá lá embaixo. Só que essa expectativa é frustrada para melhor às vezes, e o mercado acaba aí precificando depois novamente mais para cima, gerando aí um resultado mais positivo para quando você tem um partido democrata do que quando você tem um partido republicano. E nesse momento você deve estar se perguntando, tá, Cauê, beleza, mas e o Brasil? Como raios o Brasil fica nessa história? E bom, como vocês podem observar nisso aqui que tá na tela agora, o Partido Democrata e o Partido Republicano, e respectivamente como agiram as ações aí, tanto as US Equities, né, que são as ações nos Estados Unidos, quanto as ações em países emergentes e ações internacionais. Vocês podem observar que geralmente em governos republicanos as ações nos Estados Unidos performam pior do que nos governos democratas. Porém, para os países emergentes, que é o caso do Brasil, nos governos republicanos os países emergentes acabaram subindo mais. Essa é uma correlação que existe aí. Então o Brasil, por ser um país emergente, pode ser que se dê melhor aí com uma vitória do Trump, enquanto as ações lá nos Estados Unidos pode ser que se deem melhor também, o S&P 500 pode se dar melhor aí também com um governo aí democrata. É claro que já teve momentos em que foi diferente isso, já teve vários momentos, por isso que todas as informações que eu tô trazendo aqui são médias, são sempre médias. Inclusive, eu vou deixar agora na tela para vocês poderem ver aí, desde o Truman até as últimas eleições com o Donald Trump aí em 2016, como foi a performance aí do S&P 500 em todo esse caminho aí, quantos por cento subiu em cada um dos presidentes aí dos Estados Unidos e quanto caiu também, porque teve alguns presidentes aí que acabou caindo aí. E lembrando também mais um detalhe, quando algo é mudado na economia, muitas vezes o impacto na economia não é no mesmo momento, e sim no próximo mandato, porque nada na economia acontece de um dia para o outro, as coisas acontecem conforme os anos vão passando, então não necessariamente a culpa de uma porcentagem para cima ou para baixo vai ser de um presidente ou de outro. Muitas coisas que acontecem hoje na economia são culpa de presidentes de vários anos para trás, de diversas décadas para trás, muitas vezes afetam o nosso dia a dia até hoje. Lembrando que eu não tô deixando opinião política nenhuma aqui, minha intenção com esse vídeo aqui é fazer vocês pensarem e não dar a minha opinião. Eu não quis deixar minha opinião aqui, tudo que eu passei aqui são realmente dados. A parte que era opinião, eu avisei que era opinião, então o resto é tudo dados mesmo, são todas porcentagens, médias de porcentagens, e essa pesquisa toda que eu mostrei aqui pra vocês foi feita pela Y-Charts, que justamente aí, provavelmente em algum dos negócios vocês já viram que tá escrito ali embaixo Y-Charts, que foi quem fez essa pesquisa. Mas bom, por esse vídeo é isso, eu espero que vocês tenham gostado, deixe seu like, se inscreve, comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo. Muito obrigado, até o próximo vídeo e falou!